Fala, palestrino, está tudo bem? Espero que sim, porque a notícia que eu vou trazer aqui hoje vai deixar todo mundo falando sobre o Palmeiras pelos próximos dias. Antes que eu comece, quero que você respire fundo, porque o que está acontecendo nos bastidores do Verdão neste momento é absolutamente surpreendente. Você sabia que enquanto todo mundo estava focado na dor da derrota na final da Libertadores, a diretoria do Palmeiras já estava trabalhando intensamente para o futuro? E não estou falando de qualquer planejamento, não. Estou falando de movimentações estratégicas que podem definir o sucesso do clube em 2026. Mas calma, vou explicar tudo desde o começo, porque tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Primeiro, vamos falar do momento atual do Palmeiras. Nesta quarta-feira, dia 3 de dezembro, o Verdão encara o Atlético Mineiro às 21h30, na Arena MRV. Esse jogo representa muito mais do que apenas mais uma partida pelo Campeonato Brasileiro. É o encontro de dois vice-campeões continentais, dois times que chegaram tão perto da glória máxima, mas que no final das contas amargaram derrotas dolorosas. O Palmeiras, você sabe muito bem, perdeu a final da Libertadores para o Flamengo no último sábado. Uma derrota que doeu na alma de todo palmeirense, mas que já é passado. O Atlético, por sua vez, perdeu a Sul-Americana para o Lanús há 2 semanas. Dois times machucados, mas que seguem em frente, porque o futebol não para nunca. E aqui está um detalhe que pouca gente percebeu. Ambas as equipes praticamente não têm mais ambição no Campeonato Brasileiro. Parece chocante falar isso, mas é a realidade. O Palmeiras é vice-líder com 70 pontos, mas não depende mais de si para ser campeão. O Flamengo pode levantar a taça já nesta quarta-feira, caso vença seu compromisso. Imagine a cena. Enquanto o Verdão está em campo contra o Atlético, pode receber a notícia de que o rival carioca é o novo campeão brasileiro. Já o Atlético está em 13º lugar com 45 pontos. A situação dos mineiros é ainda mais complexa. Eles têm menos de 0,1% de chance de rebaixamento, o que é um alívio. Mas para conseguir uma vaga na Libertadores do ano que vem, precisariam ultrapassar 5 times na tabela. E ainda tem mais. Teriam que torcer para Fluminense ou Cruzeiro vencerem a Copa do Brasil. Ou seja, é praticamente impossível. Então estamos diante de um confronto entre dois gigantes que estão jogando muito mais pela honra, pelo orgulho da camisa, do que por objetivos concretos no Brasileiro. E isso torna o jogo ainda mais imprevisível, porque quando não há pressão por resultado, os times podem tanto jogar soltos e fazer um grande espetáculo, quanto entregar uma atuação apática e sem emoção. Abel Ferreira terá uma lista considerável de desfalques para esse compromisso. O Everton, o goleiro titular e um dos pilares da equipe, segue no departamento médico. Lucas Evangelista e Paulinho também estão machucados e longe dos gramados. Felipe Anderson, que seria uma opção importante para o meio-campo, sofreu um entorse no tornozelo justamente na final da Libertadores e está fora. Mas não para por aí. Giai, Aníbal Moreno e Facundo Torres estão suspensos e não podem entrar em campo. São 6 desfalques de uma vez, jogadores que fazem diferença, que são peças importantes no esquema do treinador português. É um quebra-cabeça complicado de montar, principalmente depois do desgaste emocional e físico da final continental. A provável escalação do Palmeiras deve ter o Everton no gol, mesmo com as incertezas sobre sua condição física. Na defesa, Kelvin, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez formam a linha de 4. No meio-campo, Bruno Fux, Andréas Pereira, Alan e Sosa devem ser os escolhidos. No ataque, a dupla Flaco Lopes e Vitor Roque é a mais provável. Existe a possibilidade de Rafael Veiga ou Maurício entrarem no lugar de Sosa, dependendo da estratégia que Abel quiser adotar. Do outro lado, o Atlético Mineiro também chega com problemas. Lianco, Júnior Santos e Caio Maia seguem fora e só voltam a jogar em 2025, pois passaram por cirurgias para corrigir lesões graves. Mas nem tudo é ruim para o Galo.
Tomás Coelho, um dos melhores jogadores do time na temporada, retorna após ficar 2 meses e meio afastado. O retorno do argentino é um alívio importante para Jorge Sampaoli. Rony, que estava suspenso, também volta a ficar à disposição do técnico argentino. A provável escalação atleticana tem Everson no gol, Saravia ou Juan, Vitor Hugo e Alonso na defesa. No meio, Igor Gomes, Alan Franco, Alexander e Arana. No ataque, Bernard, Dudu e Rony, com Hulk como possível substituto de Rony, dependendo da opção tática de Sampaoli. Mas agora vem a parte que vai realmente mexer com o coração do palmeirense e que pode mudar totalmente o patamar do nosso time para a próxima temporada. Enquanto todo mundo está focado nesse jogo contra o Atlético, a diretoria do Palmeiras está trabalhando silenciosamente em uma negociação que envolve milhões de euros e um zagueiro que está defendendo o Zenit, da Rússia. O nome é Nino, e antes que você pergunte quem é Nino, deixa eu te explicar com detalhes. Esse cara não é qualquer zagueiro de prateleira. Nino foi peça fundamental no Fluminense, onde conquistou títulos importantes e se destacou pela liderança dentro de campo e pela qualidade técnica incontestável. Tanto que o Zenit pagou cerca de 5 milhões de euros para tirá-lo do futebol brasileiro no início de 2024. Foi uma transferência considerável que mostrou o valor que os europeus enxergavam no defensor brasileiro. Agora, menos de um ano depois dessa transferência, o Palmeiras está monitorando de perto a situação do jogador. E não é um interesse qualquer, daqueles que aparecem na imprensa toda semana e não dão em nada. A diretoria palmeirense reconhece internamente que Nino tem liderança, experiência e qualidade técnica para somar de forma significativa ao elenco de Abel Ferreira. O perfil do jogador agrada, encaixa no estilo de jogo do técnico português, que sempre valorizou defensores seguros e com personalidade. Mas aqui vem o grande obstáculo que está deixando essa negociação extremamente complicada e dividindo opiniões dentro do clube. O Zenit está pedindo entre 8 e 10 milhões de euros pelo zagueiro. Isso mesmo que você acabou de ler. O clube russo quer praticamente dobrar o valor que pagou por Nino há menos de 12 meses. Convertendo para a nossa moeda, estamos falando de algo entre 50 e 62 milhões de reais. É uma quantia absolutamente gigantesca que exige muita cautela e análise criteriosa por parte da diretoria palmeirense. Esse valor representa cifras que fazem qualquer dirigente pensar 2, 3, 4 vezes antes de bater o martelo. Mesmo reconhecendo toda a liderança e experiência que Nino traria para o vestiário e para dentro das 4 linhas, a diretoria precisa analisar friamente o impacto financeiro dessa operação e, principalmente, avaliar se o custo-benefício realmente vale a pena. O tema está dividindo opiniões internamente e exige muita paciência nas conversas entre as partes envolvidas. O Zenit, por sua vez, trabalha com a lógica fria de valorização do ativo. O clube pagou cerca de 5 milhões de euros para tirá-lo do Fluminense no início de 2024. Desde então, os dirigentes russos entendem que o mercado pode e deve pagar mais pelo defensor brasileiro, principalmente considerando que ele se adaptou bem ao futebol europeu e vem tendo boas atuações na Liga Russa. E aqui está o ponto que deixa tudo ainda mais polêmico e controverso nessa negociação toda. Havia uma carta do Fluminense autorizando a venda de Nino pelo mesmo valor que o Zenit investiu na sua contratação, ou seja, pelos 5 milhões de euros originais. Mas os russos, na típica postura mercenária do futebol europeu, elevaram substancialmente a pedida e não demonstram qualquer tipo de pressa ou flexibilidade para negociar. Eles sabem perfeitamente que têm um ativo valorizado nas mãos e querem lucrar o máximo possível com essa operação. A postura do Zenit reforça aquele jogo duro que é marca registrada dos clubes europeus quando se trata de negociações envolvendo seus principais jogadores. Eles não têm pressa, não precisam vender e vão esperar até que algum clube pague exatamente o que estão pedindo. É uma estratégia arriscada, mas que muitas vezes funciona no mercado internacional.
Do lado de Nino, a situação pessoal também adiciona mais camadas de complexidade a essa novela toda. O jogador e seu staff têm como prioridade absoluta conseguir uma nova chance na Europa, preferencialmente em um campeonato mais visado e competitivo que a Liga Russa. O mercado europeu sempre foi o sonho de praticamente qualquer jogador brasileiro, e Nino não é exceção a essa regra. A visibilidade e os salários mais altos, a possibilidade de disputar competições como a Champions League, tudo isso pesa na decisão do atleta, mas o defensor também não fecha completamente as portas para um eventual retorno ao futebol brasileiro, desde que o projeto seja realmente competitivo, vencedor e que possa lhe dar a visibilidade necessária. E aqui mora um detalhe interessante nessa negociação. Nino sabe muito bem que o Palmeiras é um clube gigantesco, com estrutura de primeiro mundo, que disputa absolutamente todos os títulos possíveis e que tem Abel Ferreira, um dos melhores treinadores de toda a América do Sul. Vestir a camisa alviverde seria, sem dúvida alguma, um passo importante na carreira de qualquer jogador brasileiro. A diretoria do Palmeiras, comandada com pulso firme por Leila Pereira, está fazendo todo o dever de casa com muita responsabilidade e cautela. Não há espaço para impulsos emocionais ou decisões precipitadas que possam comprometer o planejamento financeiro do clube. Cada centavo que será investido precisa fazer sentido dentro da estratégia de longo prazo. E isso é algo que tem que ser respeitado e valorizado por todos os torcedores que acompanham o dia a dia do Verdão. A leitura que prevalece internamente é de que a posição de zagueiro não representa uma urgência absoluta para o elenco atual. Gustavo Gomes e Murilo formam uma dupla extremamente sólida e confiável, que tem funcionado muito bem na grande maioria das partidas. Nino seria um acréscimo qualitativo importante, sem dúvida, mas não uma necessidade gritante ou desesperada. Por conta disso, o clube pode se dar ao luxo de aguardar tranquilamente por oportunidades mais vantajosas que possam surgir no mercado. As informações detalhadas sobre essa negociação foram divulgadas inicialmente pela ESPN Brasil, através do excelente trabalho jornalístico de Bruno Andrade no quadro Fala a Fonte. E desde que a notícia veio à tona, o assunto tem movimentado intensamente as redes sociais e os grupos de palmeirenses por todo o país, com opiniões completamente divididas sobre se o clube deveria ou não investir tão pesado nessa contratação específica. O que está absolutamente claro nesse momento é que o Palmeiras não vai voltar à mesa de negociações com o Zenit, a menos que haja uma flexibilização bastante significativa nos valores astronômicos que estão sendo pedidos. A diretoria já deixou bem estabelecido que não vai pagar os 8 ou 10 milhões de euros que os russos exigem. Ou o clube russo demonstra boa vontade e baixa consideravelmente a pretensão financeira, ou o Verdão simplesmente vai buscar outras alternativas interessantes no mercado da bola. Então, Palestrino, agora você está completamente por dentro de tudo que está acontecendo nos bastidores. O jogo contra o Atlético acontece nesta quarta-feira e promete ser um duelo interessante entre dois vice-campeões continentais. E a negociação por Nino segue no radar da diretoria, mas sem avanços concretos por enquanto. Se você gostou desse conteúdo exclusivo e quer continuar recebendo todas as informações quentes dos bastidores do Verdão, não esquece de se inscrever aqui no canal Bastidores do Verdão e ativar o sininho de notificações. É fundamental que você faça isso para não perder nenhuma novidade. E deixa aqui nos comentários a sua opinião. Você acha que o Palmeiras deveria investir os valores pedidos pelo Zenit para contratar Nino? Ativa as notificações e até o próximo vídeo.